Bom, aula 1, modelando o circuito RLC. Vou abrir aqui o Plex. Eu vou clicar em File, New Model. Ele vai abrir um novo modelo. E o circuito que a gente vai modelar é este daqui, ó. Bem simplesinho mesmo para começar. É uma fonte de tensão contínua de 10 volts em série, né, com um indutor de 10 mA, um resistor de 10 ohms e um capacitor de 100 microfarad. Nosso objetivo é saber qual é a tensão nesse capacitor. No caso, como uma fonte de corrente contínua, a gente sabe, né, que a tensão no capacitor, desculpa aí, vai ser igual à tensão da fonte. Por quê? Com uma fonte de corrente contínua, o indutor se comporta como um curto-circuito e o capacitor se comporta como um circuito aberto. Então, a tensão nos seus terminais em regime permanente vai ser igual à da fonte. Então, a gente já sabe qual é a tensão do capacitor pela teoria, né? Mas vamos comprovar isso com a simulação. E como que a gente já sabe em regime permanente o valor, eu vou gerar um gráfico, vou protar um gráfico com vocês e com isso vocês vão ver a tensão chegando no seu pico, né? A mudança até ela chegar em regime permanente. Tá, vamos começar. E aqui em Library Browser, desculpa pelo meu inglês, vamos clicar aqui em Electrical, Source, e aqui vão listar as fontes. É uma fonte DC, eu puxo ela e coloco aqui no modelo. Aí tá, eu não vou colocar o valor agora não, vou colocar os elementos primeiro. Então, é uma fonte, é os componentes passíveis, que é o resistor, o indutor, é o contrário, fazer igualzinho, né? E o capacitor. Aí tá ok. Mas perceba que o indutor e o resistor estão na vertical, mas fica mais bonito colocar na horizontal. Então a gente clica no elemento que a gente quer rotacionar, né? E vemos em Format e Rotate, ou Ctrl R. Ok? Agora no resistor, eu vou em Format e Rotate. Ok, mas o R1 aqui ficou embaixo. Então eu clico aqui, dou um Flip Up Down em Format também. E tem um atalho, tá, gente? Que fica bem mais fácil. Que é Ctrl L. E aqui a fonte também tá na direita, eu quero ir para a esquerda. Então vou em Format, esse Flip Left, Right. Ou Ctrl F. É bem facinho mexer, né? Olha só que moleza aqui para vocês. Para conectar os elementos, os componentes, a gente vem na bolinha, segura e leva até onde você quer. Uma bolinha até outra bolinha, né? Muito bom. Dá pra mover aqui também, olha só. Só se você clicar em cima da linha, você move o condutor. Tá ok. Então, vamos agora colocar os valores dos elementos. A gente clica 2 vezes no elemento. Aqui vai perguntar a voltagem. Colocamos 10 volts. Agora, observa que se eu der um aplique, a fonte vai estar com 10 volts, mas não vai aparecer pra gente. Mas se eu selecionar essa caixinha e der um aplique, aparece lá a voltagem, ó. Muito legal, né? Tá, eu não quero esse textinho aqui, eu vou também em Format e desseleciono essa caixinha aqui, ó. Show Name. Aí sumiu. Aí beleza. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros elementos. O indutor é de 10 mA. Então coloco aqui 10. Para dar um mili, a gente pode fazer assim, ó. Colocar o E menos 3. O E é como se fosse 10 elevado.
Eu vou selecionar a caixinha e aqui ele pergunta se tem a corrente inicial. No caso, eu vou considerar as condições iniciais nulas, beleza? Dou um aplique e um OK. Vou tirar esse show name aqui, beleza. Resistor de 10 ohms, selecionar a caixinha, tira esse CR1 e o capacitor já tá aqui, ó, 100 microfarad. Vou só selecionar a caixinha, OK. Show name. Aí tá, o circuito tá pronto. Mas vamos medir agora, né, qual é o valor da tensão aqui no capacitor. Para isso a gente usa o voltímetro. Vamos fechar aqui. Ainda em elétrico, você vai em meters. Aqui tá em voltímetro. Eu puxo ele e conecto no elemento que eu quero medir a voltagem. Se fosse um amperímetro, né, a gente ia colocar em série. Mas como é voltímetro, em paralelo. OK. Agora eu tenho que saber como que eu quero ler essa voltagem. Eu vou em System, posso colocar o display. Eu vou colocar o display, que ele vai dar a resposta em regime permanente do nossa tensão no capacitor. E aqui tem o scope que mostra o gráfico. Tá tudo em System. Vou conectar. Aqui tem a setinha, ó. Conecto. E aqui, ó, dá para conectar dois aqui pelo mesmo cabo. Aí, OK. Ou eu posso também usar o sinal multiplex, demultiplex. Fica a critério. No caso, na verdade, é o demultiplex, né? Que, olha só, tem uma entrada e pode ter 3 ou quando você quiser saída. Aqui tá 3, eu posso mudar para 2. Eu vou colocar isso aqui para vocês já conhecerem, né? Eu vou apagar essa que eu fiz. Colocar aqui o sinal demultiplex. Coloco a entrada e as saídas vão ser para o scope e o display. Show de bola. Aí tá. O próximo passo, então, ainda não é iniciar a simulação, que é em Simulate Start. É em Simulate Parâmetros, que aqui a gente pode definir o tempo de simulação. No caso, eu vou colocar 0.1. Aí, beleza. Agora que a gente já mudou o tempo, vamos dar um Start. E olha só, é bem rápido, né? Já deu aqui uma voltagem de 10 volts. E o scope, quando a gente clica 2 vezes, a gente dá pra ver que o scope, ó, se parar o mouse aqui em cima da curva, a gente vê qual é a voltagem naquele tempo, ó. Time de 0.6, 0.06 e a voltagem naquele tempo é de 10 volts. Agora, se eu vim aqui, olha só, observa que tem uma queda aqui de 9,73 no tempo 0,007 e tem um pico aqui de tensão em 0,004, um pico de 11,46 volts. Bem legal, né? Dá pra ver o comportamento do nosso capacitor. Tá. E a gente tem como apertar um zoom aqui também. Você clica aqui na tela e mova para a esquerda. Aí você dá um zoom para você conseguir ver melhor como que está sendo essa variação. E aqui você aumenta em zoom to fit. Aí tá. Pode ocorrer de você estar simulando o circuito e o tempo de simulação for menor do que o regime permanente. Tipo, chegar em 0.1, o tempo não chegou em regime a resposta do circuito ainda não chegou em regime permanente. Então você vai ter que ir em Simulation de novo e mudar o parâmetro aqui, o stop time, o tempo para simulação. E é isso. Fizemos nosso primeiro circuito,
molezinha, né? Digam aí o que vocês acharam nos comentários e até a próxima aula. Valeu, gente.